Olá, mas estamos aqui com mais um episódio de mais um podcast super legal. Estou com duas pessoas muito especiais. Eu sou a Verônica Zigmiller, sou psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicóloga. Estou aqui com a Áurea, que também é psicóloga, neuropsicóloga, e a ênfase do trabalho da Áurea hoje, né, até me corrijo, mas Claro, é na clínica, com avaliação e a psicoterapia em adultos. exatamente, com foco em pacientes neurodivergentes, Neurodivergente. superdotados e que fazem parte do espectro autista. Uhum. A Nathalie, ela também é pedagoga, ela é psicóloga e ela também faz um trabalho clínico e de consultoria com escolas, né, enfocando a inclusão escolar, isso? Isso, exatamente. Então, hoje nós vamos falar sobre, aproveitando agora, né, que estamos começando o ano, sobre a questão da inclusão de crianças superdotadas, né? É um assunto que gera bastante polêmica, assim como imagino qualquer outra inclusão, né? Não é fácil. Eu entendo bastante que tem o nosso lado, enquanto, né, pessoas que avaliam, que a gente entende quais as necessidades que a criança tem, mas também nós temos que considerar o lado do professor, né? Das condições que eles têm, o que a escola oferece, né? Para que ele realmente consiga ter um manejo adequado para fazer aquela inclusão adequada. Então, eu queria conversar hoje, assim, não só sobre a questão da inclusão da criança, mas também acolhendo um pouco esses professores que eu sinto que eles ficam meio perdidos, meio carentes de informação. Então, eu espero que possamos contribuir bastante para vocês, não só que são pais, né? Mas também para os profissionais da área da educação. Então, para a gente começar, eu queria falar o que é superdotação, né? Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Pensando que a superdotação ela é um fenômeno, né? Que ela engloba muitas características, como, por exemplo, um QI elevado, né? Isso é polêmico, mas assim, a gente não pode desconsiderar, né? É, uma complexidade de ser, de pensar, uma intensidade muito grande, né, dessa pessoa emocional, um engajamento muito forte com as tarefas, perfeccionismo, né, um alto senso de justiça, uma hipersensibilidade e essas assincronias do desenvolvimento, né, que a gente sabe que de repente aquela criança em algum contexto está muito além, mas em outros, né, não deixa a desejar ali em termos de desenvolvimento. Se nós formos pensar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 2 a 5% da população mundial é superdotada, né? Então, é muita gente. E o que a gente vê de realidade aqui no Brasil, né? No último censo de 2021, somente 34 mil alunos foram diagnosticados. Pensando na população do Brasil, a gente teria que ter, assim, entre 4 a 10 milhões de pessoas superdotadas, né? Então eu vejo que é um assunto que está agora, as pessoas estão começando a compreender um pouquinho mais, né? Tá ficando mais em foco. Então eu queria que a gente começasse falando da superdotação aí. O que vocês, né, têm para nos dizer, para contribuir sobre esse tema? Uhum. Verônica, você, assim como Nathalie, que trabalham com a superdotação, talvez concordem comigo que é um universo muito vasto e extremamente rico. Uma pessoa superdotada, na mesma medida que ela tem um nível de raciocínio, de compreensão, de vocabulário muito acima da média, muito acima do que é esperado para pessoas da sua idade, também é uma pessoa que pode apresentar um nível de criatividade para resolver problemas, para fazer jogo de palavras e tem uma criatividade até para um senso de humor que se destaca em alguma forma, seja no âmbito artístico, seja no âmbito da lógica, seja no âmbito de criar um raciocínio matemático para resolver uma atividade de uma forma totalmente inusitada que às vezes surpreende até os professores. Então é um universo que acaba surpreendendo a gente de diversas maneiras. E no contexto clínico também me surpreende porque a gente vai se deparar com pessoas que muitas vezes já pesquisaram como se livrar ou como elaborar as dificuldades emocionais
mas quando vão para a prática podem apresentar essas dificuldades na execução, por não saber como fazer. Então, se a gente for pensar do ponto de vista do MEC, a gente tem ali diferentes tipos que nós vamos identificar na superdotação. A gente vai ter um âmbito mais artístico, pessoas que podem apresentar um talento psicomotor, então uma bailarina, um jogador de futebol, uma pessoa que consegue coordenar o seu corpo com o ritmo, em sintonia com toda uma equipe de dança e vai apresentar um nível de destaque, um nível de comprometimento, uma dedicação genuína naquilo que está fazendo. E aí você vê que aquela pessoa brilha lindamente e a gente sabe que aquilo é dela, né? E aí esse nível de precocidade no desenvolvimento, ele também acaba aparecendo com muita frequência. Então, nas crianças, são crianças que às vezes aprendem a andar mais cedo, em alguns casos, crianças que aprendem a ler muito mais cedo, ou até se alfabetizam sozinhas, né? Começam a ler as palavras e a família fica um pouco assustada. De onde você tirou isso? E é justamente desse funcionamento neurodivergente e que acaba trazendo uma visão completamente diferente de tudo que a gente está habituado e que enriquece o nosso universo também. E que bom que estamos falando cada vez mais sobre superdotação. Porque no ambiente escolar, às vezes uma criança que entra e que a sua área, né, de desempenho aí acima do esperado é a área artística, por vezes isso não aparece nas notas, né, no meio acadêmico. Isso é bem importante, porque tem aquele mito, né? Que de repente a pessoa superdotada, a criança superdotada, tira 10 em todas as matérias, e a gente sabe que não é por aí, né? E que bom que a gente está podendo agora até ter esse momento de falar, de trazer informação, que as escolas estão cada vez mais querendo entender e saber o que é a superdotação, né? Quais são as características de um aluno com altas habilidades? Porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a escola também é um dos pilares, né, que vai trazer a informação para a família de que o aluno se destaca em determinada área, ou que ele está tendo uma particularidade ali, uma intensidade emocional que chama a atenção, né? Então, essa avaliação, quando a gente faz a identificação, a escola tem um papel muito importante, né, nesse processo. No processo de avaliação e no pós também. Sim, né? Com certeza. E não podemos deixar de lado também, né? O que a gente considera, a literatura, né, considera como duplo excepcional, né, que é a superdotação junto com algum outro transtorno, seja de aprendizagem, seja o próprio TDAH, o TEA, né? Então, até pensando na dupla excepcionalidade, em termos de manifestação comportamental, né? Então, é diferente daquela criança que tem uma superdotação, uma alta habilidade puramente acadêmica, né? Exato. Então, tem algumas especificidades assim, né? Por exemplo, a superdotação com dislexia, a superdotação, né, com outros transtornos, a descalculia, enfim, né? E isso também está começando, né? A literatura ainda é bem restrita com relação a isso, né? Sim. Mas a gente sabe que esses casos existem também, que eles aparecem, né? E o que eu tenho observado é que quando a gente tem uma dupla excepcionalidade, o diagnóstico ele acaba sendo mais delicado. Como pode a gente ter uma pessoa que tem uma dificuldade de socialização, que tem um prejuízo, às vezes, na sua comunicação, conseguir fazer cálculos de álgebra linear aos 5 anos de idade? Me conte. Então, é um grande desafio, tanto para nós profissionais, quanto para a escola conseguir fazer essa identificação e encaminhar para uma avaliação, e para os pais conseguirem aceitar esse diagnóstico também. Né? E é claro que a intervenção vai ser cada vez mais criteriosa e cuidadosa para a gente ter ganhos no futuro e desenvolvimento de repertório ao longo do tempo. Já que você tocou no assunto avaliação, né? Queria que a gente falasse um pouquinho, né? Você que trabalha com avaliação, eu também, como que é esse manejo, essa prática da avaliação do superdotado? Certo. A avaliação, ela utiliza instrumentos que são padronizados, né? De acordo com... Exato, instrumentos que têm uma parametrização para a amostra brasileira, considerando a faixa etária daquele paciente ou daquele aluno. E a partir desse instrumento, num primeiro momento é feita uma entrevista com os pais, é enviado um questionário para a escola, para as pessoas que convivem, às vezes professor particular, algo nesse sentido, professor de natação,
do futebol, da flauta, não importa muito bem qual é a especialidade, mas aí assim a gente vai ter uma coleta de dados bastante fidedigna para conseguir identificar aspectos do desenvolvimento dessa criança, como que foram os primeiros anos de vida, os marcos do desenvolvimento, em que áreas que ela se destacou, em que áreas que teve dificuldade, e aí a partir dessa entrevista e também as áreas de interesse, né? Porque a gente sabe que a avaliação, ela é um processo que para a criança pode ser um pouco enfadonho, ou pode ser um pouco repetitivo ou até cansativo, porque uma série de instrumentos que são utilizados, eles têm um caráter de aumentar o nível de dificuldade ao longo das tentativas. Mas a criança já, muitos superdotados dizem, mas olha, eu já provei que eu sei fazer esse tipo de cálculo, por que você está me perguntando de novo se eu está intercalando os números? E aí a gente vai com o jogo de cintura, fazendo alguns combinados, algumas trocas, né? Fazendo a testagem com a criança também. Então, ao longo da avaliação, essa avaliação pode ser realizada a partir dos 2 anos e meio de idade, mas é claro que nós temos dados mais robustos da literatura hoje, mais fidedignos a partir dos 6 anos de idade, né? Pensando no âmbito da superdotação. E aí a gente tem marcadores relacionados a raciocínio lógico, a compreensão verbal, como que essa criança se expressa, quais são as aptidões que ela demonstra, quais são as áreas de interesse, se ela apresenta um pensamento que é divergente, né, se ela consegue brincar e transitar entre duas ideias que são conflitantes e às vezes entrar em um consenso com ela mesma. Aham. E aí, a partir disso, a gente vai compreendendo e traçando uma linha de raciocínio, uma narrativa que faça sentido dentro daquele perfil neurocognitivo. Depois de realizada essa testagem, é feita então a elaboração de um laudo. Esse laudo vão constar uma série de informações que vão desde o aspecto do histórico da criança, por que aquela criança buscou avaliação, a família ou a escola indicou essa avaliação, os resultados da criança, então em quais áreas que ela apresenta maior facilidade, quais áreas que às vezes ela está dentro do que é esperado para a idade, ou quais áreas que ela pode estar um pouco em defasagem ou estar em desenvolvimento ainda. E o mais importante de uma avaliação não é sair com o título sou superdotado. É o que a gente faz com isso. Pois é. Como que a gente estuda essa criança? De nada adianta um nome se a gente não vai mudar as nossas condutas em casa, na escola, no mercado, em qualquer lugar que seja, né? E aí entrega esse laudo e feita a devolutiva com a família, onde todos esses resultados são explicados, essas orientações são passadas à família, muitas vezes orientações e sugestões de literatura também. Fazemos a devolutiva com a criança, explicando como que é o perfil cognitivo dela, por que ela apresenta essas habilidades, qual é a propensão a amizades, às vezes, que ela pode apresentar, as áreas de interesse, por que ela funciona desse jeitinho tão particular e como que ela vai conseguir se desenvolver da melhor maneira possível. Porque eles têm consciência do jeito que eles funcionam. Eles sabem que eles funcionam diferente, né? Então, eu já ouvi de crianças assim, puxa, eu tento, eu sei que eu estou fazendo errado, eu sei que eu desregulei, eu sei que eu não consegui controlar a minha raiva, mas eu não consigo ser diferente. Exato. Né? Então, é diferente de uma criança que não tem essa consciência. Eles têm, eles sabem, e daí eu acho que o sofrimento é em dobro. Por ter a percepção. Por ter a percepção e não conseguir, por mais que tenha repertório, porque tem uma série de fatores, não é só uma psicoeducação, por exemplo, né? Exato. Que vá, de repente, vivência, maturidade, desenvolvimento, né? O ambiente familiar, que tem que conversar também ali, né? Com as estratégias ali terapêuticas, então é muita coisa envolvida, né? E sabe, Verônica, quando você trouxe esse aspecto, foi muito adequado, porque outro fenômeno que a gente avalia na avaliação é o âmbito emocional, né? Então, como está o emocional dessa criança? De que maneira que ela expressa suas emoções? É com raiva? É irritabilidade? Ela camufla e sofre sozinha? Como é que é isso? Porque esse aspecto emocional, ele também interfere diretamente na testagem. Crianças que têm uma autocobrança muito elevada, geralmente acabam afetando os resultados da avaliação. A gente sabe que às vezes ela tem um potencial muito maior do que aquilo, mas em decorrência de uma ansiedade de desempenho, acabam performando um pouco abaixo E aí vem o manejo do terapeuta. Hoje mesmo eu estava avaliando uma criança e eu sei que ela sabe. E até com adulto. Tá na cara, eu sei que sabe. Errou por pura desatenção. Eu estava avaliando um menininho, mas deu até dó da ansiedade que ele estava. Eu falava, calma. Tá marcando tempo? Não tá marcando tempo? Sabe, calma, respira, calma. Não, porque minha mãe falou que eu vim aqui ver o meu QI, sabe? Como você...
Então, assim, sabe, eu tive que parar. Falei, deita lá no sofá, vai lá deitar. Daí eu fui fazendo a parte verbal, eu na minha mesa e ele lá no sofá, para dar uma quebrada de gelo, sabe? Sim. E aí a gente retomou. Então, esse manejo é muito importante, porque se for, né, ipsis literis ali, a avaliação não vai ser fidedigna, né? Então, o manejo do terapeuta ali, do avaliador, é muito importante nesse Com sentido. certeza, até porque a gente está falando de uma criança, né? Se você falar, senta aqui, vamos fazer essa tarefa, Aham. a criança vai sair correndo, nunca mais vai querer vir, né? Sim. Então, é claro, essa flexibilidade. E outro aspecto que eu acho que vale a pena citar é a rigidez cognitiva. Sim. Então, são crianças que às vezes apresentam um grau de rigidez muito elevado. Aham. E esse perfeccionismo acaba dificultando também, né? De querer fazer a letra bem redondinha na hora de desenhar, ou escrever o nome na folha do desenho. E aí ali você já vai percebendo todos esses aspectos emocionais que podem afetar ou ser um facilitador da avaliação também. Agora vamos pensar nesse aluno dentro do ambiente escolar, Pois é. com inúmeros outros colegas, né? Com professores de diferentes áreas. Ele com esse perfeccionismo, ele aprendendo no processo às vezes de alfabetização, mas trava, né? Acaba acontecendo muito de travar, porque eu quero fazer a letra perfeita, e se não tiver Conheço bem. eu apago, eu não faço, eu fico nervoso, eu me irrito. Então, é esse ser complexo, com inúmeras particularidades, né? Com muitas habilidades, que por vezes, por conta dessa complexidade, as habilidades, até todo esse potencial, fica escondido. Né? Então, claro, a terapia é importantíssimo, né? O papel de um psicoterapeuta. Mas os profissionais da educação também precisam conhecer e entender cada vez mais sobre essas características para saber realmente como lidar, né? E quando chega um laudo para a escola, é o momento da escola se debruçar nesse documento, né? É o momento de reunir equipe, claro, sempre com autorização da família, enfim, né, para abertura disso, mas é entender, porque ali a gente já tem tantas informações ricas que a escola pode utilizar estratégias, né, que esse psicólogo já utilizou durante a avaliação, percebeu, e que vai favorecer muito a inclusão escolar, né, desse aluno. E eu vejo assim que de repente algumas escolas até acabam, porque a superdotação, né, para a inclusão, ela vai meio que na contramão. Síndrome de Down, enfim, né, a gente tenta colocar com quem não tem para estimular, né? Agora, o superdotado, ele precisa conviver com pessoas superdotadas, né? Então, em algum momento, ele precisa sair de sala, ter algum projeto diferente, né? Então, essa inclusão, ela é um pouquinho meio que na contramão, assim, né? Não só na área social, mas na área também das adaptações circulares, né? E quando a gente tem um aluno especificamente com uma deficiência intelectual ou com alguma dificuldade cognitiva ali específica, a gente sabe que a gente precisa flexibilizar e dar, né, oportunidades diferenciadas com relação ao conteúdo. Então, a gente vai mudar um enunciado, vai deixar de uma forma mais direta, a gente vai dar um tempo a mais para a execução de uma avaliação. E muitas escolas perguntam, o que a gente faz com esse aluno superdotado? O que a gente precisa fazer de adaptação? Que muitas vezes a gente precisa adaptar o currículo, né? Que daí vem alguns processos importantes. E entender qual é o melhor processo, qual é a melhor estratégia para esse aluno. Às vezes as escolas realmente patinam. Elas entendem que tudo bem, a gente tem que sempre, é importante a gente enfatizar que a superdotação, né, o aluno com altas habilidades, ele faz parte do público-alvo da educação especial. Sim. Né? Então, a legislação assegura realmente que ele tenha os direitos do atendimento educacional especializado, que ele tenha um planejamento individualizado também. Mas o como fazer isso? E tem escolas que conseguem dar a oportunidade num formato específico, tem outras que estão aprendendo em como fazer isso, mas o que a gente sabe é que precisa ser feito. Né? Então, a gente vê muitas vezes um aluno que não quer mais ir para a escola, né? Por quê? Porque está desmotivado, mas por vezes ele não consegue verbalizar que ele não quer mais ir para a escola porque ele já aprendeu da primeira vez o que foi passado pelo professor de matemática. Essa questão de atividades repetitivas, né? Para superdotado não funciona isso, né? Exato. Ou que não contempla e às vezes não valida uma outra forma de chegar no mesmo resultado. Sim. Que tem que ser daquele jeito, né? De repente, ele chegou, né?
num outro Por outra via, num formato, outro numa formato. conta de É, matemática. é, Ele fez de cabeça, sim. né? Mas precisa, por vezes, né? A gente tem ainda algumas escolas que tem a obrigatoriedade de mostrar num único modelo como chegou, e tem que ser nesse modelo específico. E daí a gente está pensando num sistema escolar e colocar todo mundo numa mesma caixinha, onde todos aprendem do mesmo jeito. E a gente sabe, a neurociência cada vez mais fala isso, que cada um tem o seu estilo de aprendizagem. E acho que esse olhar, né, esse olhar dessa diversidade precisa acontecer cada vez mais. A gente tem inúmeros alunos superdotados que oralmente eles fazem assim, eles conseguem se aprofundar num tema de uma forma brilhante. Mas quando precisa fazer uma produção de texto, É que nem o aluno disléxico, né? esse potencial não aparece, essa habilidade ele não consegue trazer para o papel tudo o que ele gostaria. Então, por que a gente não pode flexibilizar isso para ele, né? Então, a gente cuidar com o nosso olhar linear, né, de que a avaliação precisa ser exatamente nesse formato. Às vezes, como eu disse para o aluno que tem uma dificuldade, a gente consegue, né, trazer, por vezes, com mais facilidade, a adaptação dessa avaliação. Mas para o aluno superdotado, mas super inteligente, né, a gente ainda fala nesse senso comum desse aluno super inteligente, mas cadê? Cadê essa inteligência dele que, por vezes, não aparece aqui na escola? Uhum, isso é como. E já que a gente, né, tá falando disso, de repente eu acho que seria interessante a gente falar dos tipos, né, quais possíveis, não só do plano educacional especializado, mas, por exemplo, aceleração, né? De repente a gente podia enfocar um pouquinho, né, esses tipos de adaptações, enriquecimento. Acho que o primeiro, como eu falei, a escola precisa conhecer muito bem quem é esse aluno. Exato. Né? Porque às vezes não é um aluno novo. É um aluno que já está há um tempo, que ele foi avaliado agora. E esse lado tem inúmeras informações, desde as áreas de interesse, né? Até ali qual o domínio e como ele teve um ótimo desempenho numa área específica do conhecimento. Então, primeiro a gente tem que entender quais são essas áreas, né, que ele se destaca, que a avaliação trouxe esse destaque. A partir daí, os professores precisam realmente saber quais são essas áreas. E a gente precisa não avaliar apenas a questão cognitiva para daí trazer um procedimento adequado para ele, que pode ser um enriquecimento curricular, pode ser uma aceleração, pode ser entrada numa sala de recursos, né, com atendimento educacional especializado. Mas a gente precisa entender, neste momento, o que esse aluno precisa. Porque pode ser que, neste momento, ele precise de um enriquecimento curricular em uma determinada área de conhecimento, de uma disciplina. Né? E não em todas, isso, né, que tem que ficar muito claro. E daí eu já trago, né, o que é esse enriquecimento curricular, que é a gente conseguir se aprofundar e avançar de alguma forma ali com ele, dentro das áreas que ele demonstra esse destaque. Para que ele não fique tendo que se pôr em contato com aquilo que ele já entendeu. Isso, né? isso. Para que de repente sobre tempo para poder caminhar adiante. E por vezes, né, numa área de história, de geografia, ele já entendeu aquele conceito. Então, como que a gente pode trabalhar com ele, não com quantidade, mas com qualidade, de se aprofundar, né, em determinado tema. E como que ele pode mostrar isso para a turma? Porque isso é tão legal, né? Eu tenho um menino que eu atendo que ele tem, ele gosta, num determinado momento assim, da vida dele, ele se apaixonou pelo Titanic. Então, ele sabe todos os detalhes exatos sobre o Titanic. Na época, ele estava, se não me engano, no segundo ano. E ele fez a maquete, era para fazer a maquete, era a proposta da turma. E ele fez, e ele sabia, né, usar termos muito adequados. Ele se aprofundou muito naquele assunto, ele soube exatamente o que aconteceu, como aconteceu, o porquê aconteceu. E a escola teve uma iniciativa muito legal de fazer com que ele apresentasse aquela maquete para os alunos do 5º ano. Né? Então, série mais avançada, onde aquele conhecimento para os alunos do 5º ano seria muito interessante. E trouxe uma motivação muito legal. Então, são essas iniciativas, né? Não deixou de ser uma estratégia de enriquecimento de currículo para ele naquele momento, né? Então, essa é uma das estratégias, a gente enriquecer em determinadas áreas. Mas a escola precisa saber em que áreas é necessário enriquecer. Né? Porque, por vezes, esse aluno ele pode trazer um comportamento desafiador dentro da sala de aula. Com certeza.
Ele pode trazer uma desmotivação, como a gente falou, ele não querer mais ir para a escola também, né? Então, esse olhar sensível tem que vir do professor, né? Por vezes vem da família, trazendo para a escola, mas o que a gente quer é que se antecipe via escola, né? E quando a gente fala também o processo de aceleração, né? É um outro direito aí do aluno superdotado. Eu entendo que a gente precisa ter um cuidado importante, porque a gente não precisa avaliar apenas o interesse dele cognitivo, certo? Mas a gente tem que fazer uma avaliação socioemocional também, né? Entender se ele iria se beneficiar de estar com crianças mais velhas, né? Como que é a interação, porque por vezes, como a Áurea falou, a gente percebe realmente esse aluno não conseguindo interagir com os colegas, né, da sua mesma faixa etária, e que ele busca os alunos mais velhos, né, os colegas mais velhos. Então, é uma análise, e quando a gente faz, quando é decidido via escola, família, e o protagonista, que é o aluno superdotado, de que vai acontecer a aceleração, essa aceleração precisa de um acompanhamento também. Ela não é feita ano que vem, então ele vai acelerar e pronto, tá tudo resolvido, né? Ter todo um cuidado. Todo um cuidado, e esse cuidado vem de um planejamento. Porque por vezes a gente acelera, porque a gente entende que ele foi... Muitas escolas fazem uma avaliação para entender, né, se ele estaria apto para ir para esse outro ano, mas a gente precisa entender, planejar isso, né? A gente pode fazer de uma forma gradativa, dele conhecendo essa nova turma também, isso é uma ótima estratégia. E esse aluno, né, superdotado, precisa ter um planejamento individualizado, né, que é o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, que é o PDI. Porque, por vezes, a gente tem escolas muito bem intencionadas, que elas já fazem inúmeras estratégias, até metodológicas no dia a dia, para esse aluno superdotado. Mas não tem o registro disso, né? Não tem organizado o que o professor de língua portuguesa faz, tem ou uma meta, um combinado com esse aluno que funciona muito bem. E que o professor lá de geografia Não sabe. não sabe. Isso eu vejo que é um complicador, né? Às vezes, de repente, o regente tem acesso ao plano educacional, né? Mas os demais professores não. Então, as informações não são passadas. Então, eu vejo que isso também é um complicador. Essa comunicação interna, ela precisa ser melhor, né? E o PEI vem para isso, né? O planejamento individualizado, ele vem para trazer esse conjunto de informações registradas. E que para a gente entender até onde a gente foi com esse aluno, e aonde a gente quer chegar com ele, né? Quais são as metas? Um aluno que fez um enriquecimento, por exemplo, em 2 áreas do conhecimento, né? Ele trabalhou, por exemplo, com projetos, que é uma ideia muito legal da gente trabalhar, né? E como eles gostam, né? Gostam. Nossa, eu tenho um pacientinho também que o ano passado o foco dele estava no Egito. Mas era tudo do Egito e assim, e ele tem uma desregulação emocional importante, então foi uma forma, de repente, dele poder se apresentar para a turma, né, com um enfoque mais positivo. Foi bem interessante também. Eu também vejo como uma forma de validar esse conhecimento. Porque tem inúmeros relatos de pacientes, né, na infância, que diziam assim, Áurea, eu era aquele que se tivesse uma câmera, eu pulava na frente. Eu era aquele que a professora fazia uma pergunta, eu levantava a mão e falava, eu quero responder. E aí, quando acontecia, a professora, não, deixa o outro amiguinho responder agora, porque eu sei que você sabe. E aí não tinha aquele momento de validação ou até de compartilhar uma informação nova. E aí acabou que esse conhecimento foi ficando muito mais autocentrado e não compartilhava com ninguém, né? Essa aprendizagem ele com ele mesmo, mas... Acaba ficando solitário, né? Muito. Acho que isso é muito comum. Muito comum. De ter um conhecimento muito vasto. Isso. Mas eu prefiro não mostrar esse conhecimento, porque vai destoar muito dos meus colegas, ou vão começar a ter comentários, ou até um possível isolamento. Né? Isso é muito triste. É muito triste, até mesmo pela autocobrança, né? Eu vejo, né, as crianças, tem muitas que eu atendo que não gostam dessa exposição, sabem, mas na hora, não, porque eu sou ruim nessa matéria, né? Ou sei lá, tem uma apresentação em público, né? Se puder evitar, evita, né? E seria riquíssimo se de repente, né, conseguisse ter essa coragem, né, para se expor, né, entendendo que ninguém é perfeito, né,
E assim, tudo que eles podem trazer, né? Porque eles têm uma percepção muito específica, diferente. Tem um outro paciente que ele era craque, ele era o líder em caçar insetos. Só que ele tinha desenvolvido estratégias. E as outras crianças da escola iam atrás, só que sem estratégia. Então começou a ficar perigoso. Daí ele falava assim: não, mas eu sei caçar aranha, eu não ponho a mão na areia. Então ele tinha vários potes e pegava de um jeito e fazia, sabe? Só que daí a escola, né, começou a trazer, mas será que não é perigoso? Mas aquilo estava tão satisfatório no sentido de, puxa, tanta gente seguindo. Ali ele poderia, né? Ele estava se mostrando da sua forma mais genuína possível, né? Sim. Então, assim, tinha que cuidar com os outros que não tinham estratégia para caçar as aranhas, né? Sim. Mas não com... Porque quando, né, essa criança falou, eu tenho estratégia e mostrou, nossa, não vai ser mordido, não vai. E tem essa questão de uma amplitude de visão, que é como se ele conseguisse, ao mesmo tempo que imaginar que está falando com vocês, ele está conseguindo concatenar o que está acontecendo na janela do vizinho. Está ouvindo e está conversando aqui e está pensando o que vai fazer na janta. E, então, é um funcionamento extremamente complexo, ágil e com essa criatividade para concatenar ideias e tudo. E aí, em decorrência dessa amplitude de visão e de conseguir pensar em diversos cenários ao mesmo tempo, e os desfechos de cada cenário. Então, se eu for por esse caminho, eu posso chegar ali às 7 horas. Se eu for por esse caminho, eu vou chegar às 7h10. Se eu for pelo outro caminho, eu vou pegar um pouco de morro, mas pode ser que eu chegue às 6h50. Então, para mim, vai ser melhor esse caminho. Isso vai podendo trazer uma questão de liderança. Só que muitos, por não serem incentivados e até por uma visão errônea que se tem da superdotação, de que superdotado é uma pessoa extremamente inteligente, que vai ser o melhor da turma em todas as matérias e vai ajudar professores em todas as disciplinas. Em decorrência dessa visão, acaba que ele se fecha com uma forma de autoproteção. Mas, na verdade, é um aluno que teria muito a contribuir, sim. E um adulto que depois poderia brilhar muito também, porque tem esse senso de colaboração e de cooperação. Isso, quando não é compreendido, vai se afastando do coletivo. Porque a criatividade ela é muito forte, né, no superdotado, né? Então, e eu entendo também as escolas quando de repente precisa ter algo mais sistematizado, porque é necessário, claro, né? Então, de repente, ter essa sabedoria para conseguir mesclar, né? Em que tudo bem, então de repente aqui eu tenho que sistematizar, tem que ser desse jeito. Mas aonde que não tem? Em que momentos que eu posso, não só o aluno superdotado, acho que todos se beneficiariam, né? Quando que eu posso deixar cada um seguir um caminho, ir para uma área de interesse, né? Então, acho que né, as escolas poderiam, de repente, mesclar nesse sentido. E é desafiador, né, Verônica? É difícil, porque a gente tem uma turma com inúmeras particularidades, né? Cada um com o seu repertório, com a sua forma de aprender, com o seu ritmo também. Então, eu digo que a inclusão é desafiadora mesmo. Mas a gente conseguir ter esse olhar sensível realmente para esse aluno, entender o que ele precisa, a gente traçar estratégias até no dia a dia. Às vezes a gente não precisa estar falando tão longe de um currículo, né? Por vezes a gente vai precisar realmente de uma aceleração, né? E de um enriquecimento curricular. Mas às vezes são estratégias do dia a dia que esse aluno superdotado precisa, né? Como, por exemplo, ele precisa entender, ele precisa saber mais o porquê que ele precisa fazer determinada atividade, né? Que faz parte da rotina escolar. Sim. Às vezes você não explica para ele o porquê daquela atividade. Sim. Ele não vai fazer, ele vai negar, mas até o professor Entender que precisa acontecer. Que não é algo pessoal com o professor, né? Sim. Eu já tive professor, não, mas então não é para bater de frente comigo? Não, não é para bater de frente com você, ele age assim com todos, né? Então explique, contextualize, né? Que daí a coisa fica muito mais fácil, né? Porque eles realmente vão questionar. Sim. E às vezes quando bate de frente, não é pela questão da autoridade, do desafio à autoridade. Bate de frente porque quer entender o porquê das coisas e onde vai chegar com aquele raciocínio. Tá, eu tenho que fazer essa tarefa, mas isso aqui vai me levar aonde no futuro? Onde que eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Aí quando você explica qual é o objetivo final, então agora que eu visualizei, eu vou ir para
Isso eu acho muito importante porque tem muita confusão, né, com esse comportamento do superdotado e com crianças que têm transtorno opositor, né? Exato. Então, é muito que eu vejo, né? Fica muito mais evidente. Ah, tem TOD, 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 TOD. Todo mundo é TOD, né? Mas não, o superdotado ele vai questionar com um outro intuito, Isso. né? Não o de bater de frente, mas entender o contexto, né? Então, tem essa diferença, né? E parece que é assim, querer extrair o máximo do suco da laranja. Eu vou espremer até sair a última gota sem cair um gomo. Porque eu quero entender o porquê do porquê do porquê, do detalhe do detalhe. Depois que eu entendi, saciei a minha curiosidade, vamos para o próximo. E assim, e isso muitas vezes eu vejo até, né, com as famílias, porque são crianças, são pessoas, na verdade, que demandam, né? Então, conviver com o superdotado não é fácil. Então, né, que nem você falar, saciou, mas tá todo mundo era moído, né, por perto, porque é muito trabalhoso, né? Não é fácil, né? Ter que, daí chega uma hora que porque tem que ser. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender também. E que acaba sendo um desafio para os pais, né? Porque o Super. superdotado sempre tem um argumento. Então, eu não vou fazer isso porque eu acho que isso não funciona dessa forma, porque eu li estudos randomizados que falam sobre isso. E aí o pai não pesquisou sobre isso, era assim, argumenta. Então, ele fica nesse embate, né? Mas é claro que os pais têm mais conhecimento na parentalidade para cuidar daquela criança, para cuidar daquele adolescente. E vão ter que fazer esse jogo de cintura e também ter a sensibilidade de explicar com parcimônia, com cuidado, para ter uma convivência harmoniosa. Sim, com certeza. Eu tenho um paciente, eu gosto de trazer casos que ilustrem, porque eu acho que fica, né, sai um pouco da teoria. Tem um pacientinho também que na mochila dele não tem nada da escola. A mochila tem uns 10 quilos, mas não tem nada da escola. Tem pedra, tem pedaço de madeira, tem tudo quanto é livro que não tem nada a ver com livro didático. Né? E a professora fala, começa a aula, ele fica lá fazendo as coisas dele, daí nos 10 minutos finais, ele fecha tudo, faz a tarefa que tinha sido proposta pela professora, encerra e pronto, acabou, né? Então, assim, deu conta, fez correto. Então, assim, esse jogo de cintura, né? Eu acho que isso é importante, porque se for bater de frente também, não pode, guarde tudo isso, né? Então, e também eu já vi escolas que assim, mas então depois que se termina a tarefa muito rápido, então aqui eu tenho uma pilha de mandala para pintar, ou do labirinto para fazer, né? Não é bem assim, né? Então a gente sabe que tem que ser coisas específicas, né, em áreas de interesse daquela criança. E né? quando a gente também traz, por exemplo, a gente vai trazer então um projeto, né, para esse aluno superdotado, porque a gente percebeu que ele se interessou muito numa área que foi, né, que a professora trouxe, mas ele quer saber mais e mais e mais. Então a gente pode fazer a proposta, né, que ele e os outros alunos que podem se beneficiar também, Porque não pesquisar junto, fazer essa pesquisa. E eu vejo, teve um caso de uma escola que falou, mas então se você quer, né, entrar mais nesse assunto, tudo bem. Então vai lá, faz a pesquisa e traz. Mas não trouxe um direcionamento, não mediou de forma adequada. É óbvio que ele foi para casa e não fez nada. Sim. Né? Então, por quê? Até porque não foi dada a importância, né, nesse interesse que ele quis, e porque a gente não teve um prazo. Quando ele vai entregar, como ele vai fazer? Acho que isso é muito comum também, né? A gente ter uma desistência, no meio de um processo, de um projeto, então acaba não conseguindo concluir algo, a ideia, ele está muito animado com a ideia, ele quer fazer, ele já tem tudo estruturado na mente dele, mas ele não consegue chegar ao fim. Né? E essa estruturação é muito complexa. Sim. Né? Então, se não tem alguém para fazer essa mediação, que por vezes é o professor, né? Então me traga por etapas. Acho que essa é uma ideia muito legal. Sim. Né? A primeira etapa do seu projeto vai ser essa. Você traz a gente, por exemplo, uma maquete, né? A primeira vai ser a estrutura da maquete. Depois a gente vai construindo os andares, por exemplo, depois vai ser o primeiro andar e depois o segundo. Isso ajuda muito também, né, a criança superdotada a conseguir concluir, porque isso traz uma frustração muito grande. Eu tenho a ideia, eu quero fazer, eu sei como fazer, mas eu não consigo finalizar. E de repente essas escolas também podem ter, né, para tirar um pouco da sobrecarga do professor, de repente algumas pessoas que auxiliem
né, nesse manejo com esses alunos, né? Algumas pessoas que possam ter um foco, né, uma direção um pouquinho, né, mais afunilada, né? A sala de É, recursos, né? Isso, Vem que pra seria trazer isso. que não, a sala de recursos não é um recurso, vamos dizer assim, que tem que ser uma recuperação de forma nenhuma, nem substituir a sala de aula regular, o conteúdo da sala de aula regular, mas tem que complementar. Então, tem que trazer, às vezes, por vezes, a professora em sala de aula não consegue se aprofundar ou trazer naquele momento que o aluno precisa. Então, esse contato da professora da sala de recursos, né, com essa professora de sala de aula regular precisa ser constante para que ela possa suprir também essa necessidade, né, do aluno com superdotação. E essa sala de recursos, ela pode ser muito rica, Sim. porque ela pode acontecer de forma individualizada, ela pode acontecer em dupla, ela pode acontecer em trio, né, com esses alunos superdotados. Um vai contribuindo com o conhecimento do outro. Eles vão se percebendo, né? Olha, Eles se juntam, tem um colega aqui que é muito parecido na forma de pensar, na agilidade do pensamento também. Então, é algo que a gente precisa avançar também, né, no sistema educacional. Que essa sala de recursos aí estejam cada vez mais presentes, né, no ambiente escolar. E a escola que também vai trazer a definição desse tempo, se vai ser uma vez por semana, claro, de acordo com o que é possível, né, ele é um agente, mas que a gente possa oportunizar esse outro espaço. Porque, como a gente mesmo falou, para o professor é desafiador ser um professor em sala de aula regular. E essas salas de recurso é importante, né, frisar que elas não são separadas por faixa etária, né? Mas sim por afinidade mesmo, né? Por temas afins, enfim, né? Até por nível de desenvolvimento. Não por série, não por série especificamente. Elas podem juntar unidades, né, alunos que têm, como eu disse, o mesmo formato de interesse, mesmo formato de pensamento, e que um vai contribuir ali com a necessidade do outro. Mas acho que quanto mais a gente consegue ter uma união, né, uma união da família junto com a escola, junto com esse aluno, eu digo que quando a gente faz um planejamento individualizado, que é a minha área que é mais específica, o protagonista disso tudo é o aluno. Então, a partir de uma idade, esse aluno já pode participar desse planejamento. Sim. Ele pode entender quais estratégias que estão sendo focadas para ele, que vão beneficiá-lo. Porque ele pode trazer que, não, talvez nesse formato aqui, eu não gostaria que acontecesse assim, então eu queria num outro formato, por exemplo, uma avaliação, né? Que a gente entende que ele precisa fazer numa outra sala por conta de uma distração, ou alguma coisa assim. Mas ele entende, não, eu quero tentar fazer em sala de aula, porque eu quero me desafiar nisso, por exemplo. Então, por vezes, a gente acaba menosprezando um pouco esse aluno superdotado, que ele pode trazer tantas informações e como ele funciona. Sim. E isso é legal, essa construção, até para que ele sinta aquilo que é possível dentro, né, da realidade e aquilo que realmente não é possível, para que ele entenda, né, esse manejo que sim a necessidade dele, mas tem um sistema maior aí, né, envolvido. Com certeza. Eu ia complementar dizendo assim, o enriquecimento curricular, ele tem um impacto tão importante na vida do superdotado, que não é só do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de repertório, nesse sentido intelectual. Mas a gente está desenvolvendo uma criança, um adolescente, que tem um potencial que no futuro a gente está preservando e nutrindo essa autoestima. Então, no futuro, quando ele tiver uma ideia super interessante de como otimizar o tempo ou um sistema dentro da empresa que ele trabalha, ele vai se sentir seguro para conseguir expor isso para uma equipe, por exemplo, né? Então, é a partir de pequenas iniciativas sutis e sensíveis que nós temos adaptações na escola que a gente vai reverberar esse comportamento lá com 30, 40, 50 anos de idade e vai preservá-lo, né, de algumas dificuldades emocionais. Então, é assim, no âmbito global, não é só acadêmico que a gente está falando, né? É tudo sobre tudo. Sim. Olha o papel da escola. É uma responsabilidade, é um grande desafio, sim. Mas a gente tem a Nathalie para ajudar as escolas. É um trabalho muito, muito bonito, né?
E eu queria aproveitar, Nathalie, conta um pouquinho para a gente da tua experiência, né? A gente falando de inclusão, né? Em Israel, Tá. como que foi? Eu tive a oportunidade em 2014 Uhum. em fazer um curso de 5 meses em Israel, então eu trabalhei em um centro de inclusão e eu tive a oportunidade de conhecer o Instituto de Forestein, né, que foi um psicólogo, a Verônica fez. Tem essa formação. Tem a formação de mediadora, onde ele entende que a modificabilidade cognitiva e estrutural, onde todos nós podemos melhorar, né, o nosso potencial cognitivo. E para mim faz muito sentido, Uhum. né? Eu trabalho muito nessa linha. E lá eu pude entender um pouco da realidade, né? Onde lá o governo assume a responsabilidade de que o adulto, né, com alguma condição específica ali, ele precisa ser cuidado pelo seu familiar, mas também pelo governo. Então, existem algumas moradias compartilhadas, existem centros onde, né, esse adulto vai durante o dia, mas volta para casa, para o seu apartamento e vive com monitores, se ele precisar de algum monitor. E acho que uma realidade assim, é interessante de entender que o Brasil, a gente está cada vez mais tentando avançar nessas moradias, enfim. Então, esse foi, né, um lado que eu conheci. E o outro foi o Instituto, né, de Forestein, onde é enorme, né? São Jerusalém, no centro de Jerusalém, onde várias crianças e famílias estão indo lá para receber a estimulação cognitiva e a mediação adequada, né? E quando a gente fala na mediação, porque o Forrester entende que quando nós somos mediadores efetivos, né, a gente realmente consegue trazer e mostrar todo o potencial. Também muito ao encontro também de uma criança, né, de uma pessoa superdotada. A gente conseguir realmente que os profissionais da escola, que os familiares e que nós, enquanto, né, profissionais da clínica, enfim, que a gente consiga aí ser mediadores adequados para tudo bem, né? Essa é a tua habilidade, é o seu potencial, mostre ele. Então, eu acho que faz muito sentido em todas as áreas que eu trabalho, né? Todas as particularidades, assim, dos meus pacientes também. E ele fala muito da síndrome da privação cultural, né? Eu acho muito interessante, porque aquela, né, criança que de repente não foi exposta, né, a determinados estímulos, que já não é, né, o superdotado ele nasce dessa forma, independente, né, é dele, é intrínseco, né? Mas ele fala bastante da parte do social, dessa interferência, isso é bem... E responsabiliza bastante o mediador, né? Sim. Né? Então, não é a culpa só, a culpa entre aspas, né? Mas a gente não conseguiu atingir aquela criança, não pela limitação da criança apenas, mas pela nossa enquanto mediador, né? Então, isso é bem interessante, assim, né? Põe essa responsabilidade dessa. E essa privação que a gente não quer que aconteça dentro do ambiente escolar, né? Que ele não seja privado aí de alguma forma de conseguir se aprofundar num tema que ele gosta muito, que ele consiga mostrar o seu conhecimento para os colegas, né? Que por vezes ele guarda ou ele chega, eu vejo às vezes algumas famílias falando, ele chega em casa e daí ele fala tudo que ele aprendeu e que ele quer saber mais e começa a abrir vídeos, né? Mas por vezes o professor não sabe, né? Não conseguiu perceber e esse aluno também não levou até a escola o quanto ele gostaria de saber mais sobre esse assunto. Né? Por isso dessa comunicação aí, que precisa ser, né, frequente e acontecer de uma forma realmente produtiva, né? Essa troca. A gente sabe às vezes que tem escolas que passam muito tempo, vai tentando assim, vai rebolando ali com o aluno. E às vezes uma reunião com a família, né? Um momento com a família, você descobre tantas coisas, né? Uma reunião com o profissional que acompanha, com o terapeuta, é tão rico. E às vezes a correria da escola, do dia a dia, acaba, né, não trazendo esse espaço. Com certeza. E acho que também está associado ao fenômeno da camuflagem ou do masking. Superdotado é especialista em mascarar as suas habilidades quando ele quer. Então ele consegue ser um camaleão ou até um polvo em vários momentos da vida para passar despercebido ou para ser muito bom naquilo que ele veio fazer. E aí, em algumas situações, pode trazer essa frustração em que a avaliação, o laudo chega na escola e a escola fala, nossa, mas não parece o aluno que nós temos aqui.
Nossa, já escutei várias. Muitas vezes. Por quê? Porque às vezes não teve aquele ambiente fértil para desenvolver a criatividade, a espontaneidade, a autenticidade daquela criança. Por uma série de motivos, né? Todo um contexto ali que precisa ser analisado com cuidado. E aí, quando a gente vai vendo, quando a escola entende quem é aquela criança, que entende quem é aquele superdotado, ela vai conseguindo delimitar e traçar estratégias que são bem mais efetivas, mais acolhedoras, né? Mais assertivas para o desenvolvimento superdotado. Aí ele está em casa. E aí é maravilhoso. Muda, não. Gente, tá muito bom o papo, mas estamos chegando ao fim. Que a gente possa ter deixado um gostinho de quero mais, né? E acredito que, né, com tudo isso que a gente trouxe, fica muito evidente, assim, o nosso papel na vida dessa criança pequena. Eu sempre falo, né? O quão importante, né, é o nosso trabalho, não só como terapeuta, mas o da escola, o da família, porque tem muitas coisas, né, que se consolidam ali na primeira infância. Então, é muito importante que a gente consiga ter essa sensibilidade para perceber essa criança nas suas necessidades, né? Sim. E que a gente consiga, né, de repente, ajudar, né, alguns profissionais. A gente, né, eu me coloco à disposição, com certeza a Áurea Claro. também, a Nathalie também, né, para possíveis dúvidas, para a gente poder, né, conversar mais a fundo, né, sobre todos esses assuntos. Queria agradecer a presença de vocês e queria ver se vocês queriam falar mais alguma coisa, deixar algum recadinho. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: achou que era impossível, foi lá e fez. Eu acho que isso descreve muito as perguntas, mas também descreve a inclusão escolar. Sim. Para os professores é desafiador, a família sofre um bocado por ver essa desmotivação, mas quando a gente consegue fazer esse acolhimento, consegue fazer essa compreensão, essa identificação, o superdotado se autoconhece. Ele chega em lugares inimagináveis. Nós temos vários relatos disso. Sim. E o mais importante não é o desenvolvimento acadêmico ou profissional, é que ele seja ele mesmo. Onde ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma de vida que ele escolher, para ser autêntico, né? Afinal, é para isso que a gente veio ao mundo. Sim. Então é possível e vamos lá. E vamos. Obrigada, Verônica. Quero te agradecer pelo convite. Foi um prazer. Eu acho que foi super legal. Que a gente possa aí ter outros momentos também de falar. Acho que a inclusão escolar, assim como, né, o superdotado, também é muito complexa. Eu acho que a gente vem avançando. Precisamos ter esse olhar também de otimismo, de informação, de conhecimento, de prática também, né? Acho que se a gente puder trazer o que seria essa inclusão realmente efetiva, é a gente ter né, os professores, a equipe, na verdade, conseguir ter conhecimento de teoria, buscar informação, conseguir na prática trazer estratégias e ter muita troca. Eu acho que a gente tem que entender que nós não estamos sozinhos. Isso é muito importante, né? Não é o profissional que fez a avaliação que vai vir com uma verdade única e absoluta para a escola. Agora façam exatamente o passo 1, 2, 3. Não é assim, a gente constrói junto, né? É uma construção. Né? Isso com certeza. Obrigada, gente. Até um próximo episódio.